Pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Pablo Sonati e mais uma vez eu estou atrasado, estou 13 minutos atrasado. O número do azar, número 13, o número do azar. Pois bem, estou aqui e vamos bater um papo sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. A esposa do Alexandre de Moraes vai ter que depor na CPI, foi intimada a depor na CPMI do Banco Master. Será que ela vai? Ela vai falar o quê? Ela vai falar o quê sobre os 129 milhões? Qual que é a desculpa? Como que tá o áudio aí? Deixa eu só acertar o áudio aqui. Acho que tá bom, né? Qualquer coisa vocês me falam se o áudio tá ruim. Enfim, a esposa do Moraes foi intimada para prestar depoimento, esclarecimento na CPMI. Infelizmente, eu acho que não vai dar em nada, mas eu queria ver a cara de pastel dela, que desculpa esfarrapada que esse povo vai arrumar, né? Afinal de contas, esses dias foi uma outra servidora que eu esqueci o nome lá, que a mulher tinha comprado um Porsche de, se não me engano, US$ 1 milhão, de R$ 1 milhão. Daí perguntaram pra ele, como que você com esse seu salário de, sei lá, 20 mil, 25 mil, conseguiu comprar esse carro? A mulher não sabia responder. A cara de lata desse povo. Você vai ver a cara da esposa do Alexandre de Moraes. Vai ser a mesma coisa. A esposa do Alexandre de Moraes vai ser a mesma coisa. Vai fazer igual a Chiquinha. Como que você conseguiu um contrato de 129 milhões? Ela vai fazer. É desse jeito, cara. A cara de pau desse povo é um absurdo. E falando em absurdo, o canal do Cláudio Dantas foi proibido de fazer live. Não entendi e também ele não sabia explicar o porquê que foi proibido. Mas, provavelmente, pelas coisas que o Cláudio Dantas está falando. É, eu posto aqui no canal muitos cortes do Alan dos Santos, do Timeline, do Ramage, que, alguns do Paulo Figueiredo, pessoas que estão lá nos Estados Unidos. Por quê? O pessoal vem falar assim aqui no canal. Eu não gosto do Alan dos Santos, eu não gosto do Paulo Figueiredo. Cara, eu não morro de paixão por ninguém, sinceramente. Só que eles estão lá nos Estados Unidos e eles enxergam o que você enxerga, o que eu enxergo. Só que nós estamos aqui e não podemos falar. Daí o Alan dos Santos, no vídeo que eu pus ontem e o vídeo deu problema. Daí eu já programei para postar de novo. Que ele diz abertamente que o Lula participava da. Eu preciso mudar os nomes, né? O Molusco participava da captura das pequenas e mandava lá pro States daquela ilha famosa, né? Então, Marajó, Celeiro, e ele fala isso descaradamente. Ele arregaça porque ele tá lá nos Estados Unidos. Daí eu sei, você sabe, todo mundo sabe. Só que a gente não pode falar. Então o que eu faço? Eu pego outras pessoas falando e coloco. Olha, é a opinião dele, não tem nada a ver com isso. Eu posso até dar uma de otário e falar assim: olha, que absurda a opinião. Igual o pastor, como que chama o pastor Jurandir? Alguma coisa assim? Pastor Urabi, alguma coisa assim. Nome de Tupi-Guarani. Ele arregaçou os ministros do STF. Cambada de PU, VI. Eu vou falar a língua do P aqui no canal. PUTA. Será que o. Será que o algoritmo do YouTube consegue entender a língua do P? Ficaria Pepu Tapá, Vipiapadopô. Ele falou isso, né? Não sei se vocês vão entender, eu vou começar a falar a língua do P. Ele falou: os ministros do STF são todos uns bandos de Vipiapadopô. PP. É? Pupu. Tapá. Entendeu? E o canal do Cláudio Dantas, que está aqui no Brasil, foi proibido de fazer live.
é complicado. O mundo tá uma maluquice. A capa que eu coloquei no vídeo tem aí o Netanyahu, Trump, Xi Jinping, o Lula, Jeffrey Epstein, toda a cambada da elite global. Por quê? Porque agora saiu nos arquivos do Jeffrey Epstein o nome do Netanyahu, como aquela jornalista Paula Schmidt, acho que é Paula Schmidt, ela chama ele de Sataniahu. Muitas pessoas acreditam que o Netanyahu, nossa, o homem de Deus, de Israel. Não é. Não é. Quando houve o ataque do Hamas contra Israel, eu já acompanhava o Israel faz tempo, porque trabalho com o mercado financeiro, então eu tenho que saber se vai ter ataque, se não vai ter, porque o mercado vai cair. Então eu tinha estudado e falei, caramba, a força de defesa de Israel é sensacional. A força de defesa de Israel é sensacional. Não tem como o Hamas atacar. Não tem como se não permitirem. Agora, se permitirem, como foi o que aconteceu, eu afirmo para vocês aqui, ó, foi deliberadamente permitido que o Hamas entrasse em Israel, cometesse aquelas atrocidades, para depois o Netanyahu ter o motivo de contra-atacar. Não que eu defenda o Hamas, eu quero que o Hamas seja extinto, mas ele sacrificou o povo. A mesma coisa aconteceu no World Trade Center. Foi permitido o ataque no Trade Center para logo depois os caras invadirem o Iraque, dizendo que tinha armas de destruição em massa. Não tinha nada. A mesma coisa aconteceu com os Estados Unidos, permitiu o ataque de Pearl Harbor. Eu fiz um estudo, pesquisei como que poderia o ataque de Pearl Harbor acontecer sem que os Estados Unidos percebessem. Daí os estudos falaram, realmente, é meio estranho, né? Não é que é estranho. Os Estados Unidos estavam fora da guerra, precisavam entrar na guerra. Vamos deixar eles atacar a gente? E depois a gente contra-ataca. Israel, Pearl Harbor, World Trade Center e muitos outros que deve ter pelo mundo. Enfim. Deixa eu ver o que tem aqui. Deixa eu dar um oi pro pessoal. Eu vou ler um texto para vocês que eu fiz em relação a tudo que está acontecendo na Europa também. Eu vou mudar um pouco os formatos das lives, porque eu vou fazer vídeos curtos com notícias e as lives eu vou abranger mais coisas, tá bom? Porque para ficar mais interessante. Deixa eu dar oi para vocês aqui. Eu fiz um texto para vocês falando do que está acontecendo na Europa. Lembra que a gente fala assim do sacrifício de Epstein? O sacrifício está acontecendo no mundo inteiro. E eu vou ler os dados para vocês, que são dados, tá? Deixa eu passar aqui, ó, para como que tá a imagem, como que tá o som. Comente aí. Deixa eu ver quem tá aqui, ó. Cristina Guzante, boa tarde a todos. Boa tarde, Cristina Guzante. Cláudia CB. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Cláudia. Cláudia CB, eu acho que ela mudou de nome, porque a foto dela, eu já conheço essa foto. Ela mudou, eu acho que ela tem um nome diferente, a Cláudia CB. A Cláudia, como é? Esqueci, é um nome diferente, polonês, talvez. Isa Silva, dou todo o apoio a esses caras lá, eles podem falar por nós, pelo menos por mim, e mais eles estão à frente dos acontecimentos, dos desdobramentos, ficamos sabendo antes e o que a imprensa não mostra. Exatamente. Eu não concordo com tudo, mas quando você pega uma coisa que o cara tá falando, que você, olha, eu gostaria de falar isso, mas não posso, você lança o cara. Ana Cláudia Couto Barreto, sim, agora eu lembrei sim de você. Tá certo. Aqui acho que tem outra pessoa também, que daqui a pouco talvez ela chegue aí, que tem um nome diferente também, acho que é parecido com Cláudia também. Seja muito bem-vinda, Ana Cláudia Couto Barreto. Dia 8 de janeiro também eles permitiram. Ah, sim, dia 8 de janeiro eles permitiram. É menor, né? Uma coisa menor, mas foi permitido. Foi não só permitido, como infiltrados para acontecer, né, cara? É assim. Deixa eu ver aqui quem tá mais aqui. Cláudio Sérgio Pablo, eu curto muito seus vídeos. Moro em Santa Luzia, Minas Gerais, região. Obrigado, Cláudio Sérgio. Aline Magalhães. Pablo, vai ser mais do mesmo.
mulher do Moraes, vai ser mais do mesmo mesmo. Vai ser mais do mesmo. É só pra gente ver a cara de pau desse povo, né? Pra gente ver a cara de pau desse povo. Enfim, vamos começar aqui, ó. Eu quero começar com o texto. Eu falei pra vocês do Netanyahu. Deixa eu só me organizar aqui. Eu comecei a fazer a live, eu fico assim meio atrasado porque... Deixa eu só pegar aqui o do Netanyahu. Deve estar pelo começo aqui. Deixa eu ver. Eu fico meio atrasado porque na parte da manhã eu tenho que fazer um monte de coisa, preparar o material do vídeo, preparar... Caramba, cadê o Netanyahu? Tinha separado ele aqui. João de Deus, é uma bagunça, meus amigos, é uma bagunça. Vamos começar aqui, ó. Tem tanta gente envolvida. É um escárnio. Aqui, eu vou ler alguns tweets pra vocês e depois eu vou passar pro texto que eu fiz, tá? Tá aqui, ó, o Netanyahu. Novos arquivos de Epstein revelam um e-mail intitulado Foto da visita com Bibi Netanyahu. O anexo está completamente censurado. Parece que os arquivos relacionados a Benjamin Netanyahu foram totalmente censurados. Coincidência. Daí aqui, ó, Paulo Smith escreveu, ela xinga ele, né? Ela xinga de demoniarro, acho que é alguma coisa, sataniarro. Ela escreveu o seguinte: sim, enquanto isso, Ehud Barak fica exposto, especialmente ao aparecer ridículo e criticar Netanyahu, estabelecendo uma antítese. Porque o povo, principalmente os de direita, você não pode criticar o Trump. Você não pode falar que o Netanyahu permitiu o ataque lá de Israel, porque senão você está dividindo a direita. Eu não quero saber de dividir a direita, quem paga minhas contas sou eu. Existe uma divisão na minha vida, do bem contra o mal. Não existe uma divisão de direita. O que é direita? Eu já falei pra vocês, que direita pra mim é rótulo, cristão pra mim é rótulo. Evangélico é rótulo, conservador é rótulo. Dividir a direita, eu quero que a direita se exploda. A divisão da minha vida é o certo e o errado, o bem e o mal. Então, fica claramente explícito que o que aconteceu em Israel foi muito estranho. Foi muito estranho. Daí ele aparece agora, o Netanyahu aparece nos arquivos de Jeffrey Epstein. Bill Gates pede desculpa por relação com Jeffrey Epstein. O Bill Gates é outro sociopata. Ele é um sociopata, filantropata, que o pessoal fala. Passar para depois ler meu texto. Barack Obama, o homem que concedeu o Prêmio Nobel da Paz ao recém-eleito Barack Obama em 2009 e que presidiu o Comitê Nobel de 2009 a 2015, era frequentador assíduo da ilha de Epstein. Tudo junto e misturado. Atenção, aqui uma notícia meio que favorável a Trump, tá? Epstein e aliados articulavam para prejudicar a primeira campanha de Trump à presidência. Os arquivos revelam que Epstein e Michael Wolff visavam criar narrativas negativas sobre Trump para impactar sua campanha. As conspirações continuaram quando o republicano foi eleito. Ambos se movimentaram para difundir fake news contra o presidente em 2017. O problema do Trump foi parecido com o do Bolsonaro. Se o Trump foi atacado desse jeito, quando ele venceu, porque aqui foi quando ele venceu, ele deveria ter levantado tudo. Mas por que ele não levantou tudo? Porque a gente sabe que ele frequentava a ilha de Epstein. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Aqui ó. Gozado, né? Gozado as coisas, né? Ó o João de Deus. Ó o João de Deus. Tá aqui, ó. O e-mail menciona uma mulher que acusou o líder da seita João de Deus antes dela aparecer deletada em Barcelona. Ela cometeu deletação, tá? Vou mudar os nomes. Pouco depois de suas acusações terem ajudado a levar à prisão do João de Deus. Ela alegou que isso estava acontecendo no Rancho Zorro e que o Epstein chegou a oferecer dinheiro para que ela participasse, chamando a prática de, olha que absurdo, dar à luz a bebês para uso no
mercado escuro. Vou mudar, tem que mudar. Então o que eles faziam? Eles convidavam mulheres para elas ficarem grávidas, dava, talvez, acompanhava. Por isso que a esquerda adora o aborto. Por isso que a esquerda é a favor de tudo isso. Imagina a fábrica de fetos. Essa live vai cair também. Essa é fato. Daqui a pouco o meu canal vai cair, gente. Mas imagina a fábrica de fetos que essa pauta abortista traz para o mundo. Entendeu? Daí eles pegavam para fazer da luz para o mercado negro. Para um homem já conhecido por alguns dos crimes mais hediondos imagináveis, cada novo processo judicial de alguma forma só piora a sua imagem. É o tipo de coisa que nos faz pensar que ainda estamos longe de chegar ao fundo do poço. O Alan dos Santos falou uma coisa que eu concordo plenamente. Isso que a gente está sabendo é só a ponta do iceberg. O caso do Banco Master é só a ponta do iceberg. O Banco Master era banco anão, microbanco. Imagina quando envolve Itaú, Santander, Caixa Econômica. Esse caso que a gente está vendo do Epstein é só a pontinha. Tudo censurado, velho. Tudo censurado. Imagina o que eles devem ter. Deve ser uma coisa horrorosa. Você lembra quando a Mônica Bergamo disse que o caso do INSS e do Banco Master, talvez a sociedade não estivesse preparada para que tudo viesse à tona? Porque de tão absurdo, de tão escandaloso que era, o caso aqui do Jeffrey Epstein é a mesma coisa. Só a pontinha do iceberg está aparecendo para nós. Só a pontinha. As coisas são extremamente demoníacas. Deixa eu ver o que mais. Pouco antes da sua morte, o rapper Cooley expôs a prática de vampiros beberem adenocromo na indústria de entretenimento, tá? É tão factível, é tão óbvio que aquele filme Monstros S.A., vocês lembram dele? Monstros S.A., os monstros davam sustos nas crianças para ganhar energia. Da onde eles tiraram essa maluquice, cara? Da onde eles tiraram essa maluquice? E você fala, Pablo, você é louco. Não sou, cara. Tá preto no branco. Preto no branco. Daí eles vampiros beberem adenocromo na indústria de entretenimento. Você tem aí, ó. Você tem aquela palhaça da Lady Gaga bebendo. Quer ver? Eu vou ver se eu acho aqui pra vocês. Não preparei. Eu vou pôr Lady Gaga aqui e vai aparecer qualquer coisa. Deixa eu ver o que vocês estão vendo daí. Eu nem sei que escreve Lady Gaga. É assim que escreve? Lady Gaga sangue, sei lá, vamos escrever assim. Aqui, ó, apareceu já. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Eu pergunto pra você, pra quê? Pra que fazer isso? Por que a minha live vai cair? Por que a minha live vai cair? Deixa eu ver se eu quadro melhor aqui, ó. O que é isso aqui? O que é isso? É um boneco? É uma mulher de verdade? Por que minha live é censurada? E por que isso aqui não pode ser censurado? Não pode, a gente tem que ver. Por que quando essa mulher veio aqui pro Brasil... Lembra quando essa mulher veio pro Brasil? A desgraça que aconteceu no Rio Grande do Sul, que até hoje pessoas do Rio Grande do Sul vêm pra mim e falam o seguinte: Pablo, morreram muito mais gente do que falaram. A destruição foi muito pior. Enquanto esse capeta aqui tava aqui com dinheiro público reunindo um monte de retardados mentais. Dizem que era um sacrifício. Dizem que aquilo foi um sacrifício. As barragens estouraram, a prefeitura não fez nada, o governo não fez nada, o governo sabia, o governo do PT sacrificou as pessoas.
que vocês acham? Que eu tô viajando? Vocês podem até dizer que eu tô por fora, que eu tô inventando, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui em relação a isso. Voltando aqui no cara. Daí ele continua escrevendo, esse rapper aqui, ó, Coolio. Ele escreveu: vocês podem ir para as suas casas beberem seu Angel Chrome, seus filhos da PUTA, Puputapá, inúteis, seus filhos da Puputapá. Ele também expressou a frustração de ser ridicularizado por pessoas próximas que demonstravam dissonância cognitiva e rejeitam qualquer conversa sobre o assunto tão sério que enfrentamos como espécie, apesar da vasta quantidade de evidências que poderiam comprová-lo. Eu vi um vídeo da Sandra Bullock. Sabe o que eu acho aqui? Sandra Bullock. Nem sei como escreve Sandra Bullock. Deve ser assim. Como que escreve adenocrome? Deixa eu ver. Adrenocrome. Sim, acho que é assim. Deixa eu ver se vai aparecer ela aqui, ó. Tem um vídeo da Sandra Bullock dando uma entrevista lá falando do adenocrome, assim, declaradamente. Acho que eu não vou achar aqui. Mas enfim. Então é isso, gente. A gente sabe como que estão as coisas, a gente sabe que o mundo tá uma corrupção lascada. Agora foi pego na China, a China é corrupta pra caramba, daí tem os bancos lá que trabalham com ouro, tudo o pessoal depositava o dinheiro, comprava ouro com esse banco, o banco pegou o dinheiro de todo mundo se lascou, fizeram filas na porta, manifestação na porta do banco em Shenzhen. Esse banco fica em Shenzhen. O que a polícia fez? Ao invés de arrebentar o banco, não, foi lá e começou a dar cacete nos protestantes. Teve gente que perdeu a economia da vida inteira. Deixa eu passar aqui, ó, pro meu texto. Aqui, ó. Eu vou ler rapidinho pra vocês, para as coisas que estão acontecendo na Europa, tá bom? Como que tá a live aqui? Eu não sei, eu tenho que ver se tá saindo som. É tanta coisa acontecendo que a gente fica se perguntando se será que vai vir mais por aí. Vai vir muita coisa por aí, viu? Bom, aqui, ó, continuando aqui, ó. Os sacrifícios no mundo atual. Presta bem atenção nesses números. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui, ó. Tá saindo, tá baixo minha voz, né? Abaixou muito esse microfone. O que aconteceu aqui? Alô, som. Deixa eu aumentar aqui, ó. O negócio abaixa do nada, cara. Mic Pablo. Deixa eu pôr 10 aqui, ó. Deve aumentar. Alô, som. Começo a falar, o computador fica com preguiça e abaixa o som. Como que tá o áudio aí? Tá bom? Chega mais perto de mim. Alô, som. Vamos lá. Como que tá o áudio aí com vocês? Vocês estão ouvindo bem? Eu comprei esses Berlock Sonata. Eu comprei os Berlock. A Ana Cláudia. Eu lembro de você, sim. Eu lembro que você comprou e agradeço novamente. Qualquer coisa é só me chamar. Agora melhorou, tava baixo. Eu fico falando, tá um pouco baixo o áudio. É um saco. Eu fico falando e vai abaixando aqui. Acho que agora tá melhor. Não sei o que acontece, sinceramente. Deixa eu ver, eu consigo aumentar até mais aqui, ó. Vou pôr 15. Alô, som. Agora ficou bom. Então vamos lá. Ficou muito alto agora, né? Deixa eu baixar um pouquinho. 12, tá bom. Deixa eu ler o texto que eu fiz aqui, ó. Como eu falei para vocês. O sacrifício no mundo atual. Desde o início da humanidade, há um padrão sombrio que atravessa séculos, impérios, religiões e culturas. Os sacrifícios. E quase sempre, presta bem atenção, e quase sempre, os mais sacrificados foram os mesmos.
mulheres e crianças. Essa agenda globalista que fala que defende mulher, defende, tá usando todo esse povo como massa de manobra. Eu vou ler para vocês, tá? Na Bíblia, vemos isso claramente. Crianças oferecidas a Moloque, queimadas em nome de deuses que exigiam sangue. Mulheres silenciadas, usadas como moeda de honra, pureza ou culpa. Deus condena esses atos repetidas vezes. Mas eles continuaram acontecendo. Não porque ele queria, mas porque o homem sempre buscou poder, controle e medo. Em outras culturas, o cenário não muda. Os astecas sacrificavam crianças para acalmar o sol. Civilizações antigas enterravam mulheres vivas junto a reis mortos. Em rituais pagãos, o corpo feminino era oferta. A infância, que deveria ser protegida, era vista como preço aceitável para manter ordem, colheita, vitória ou domínio. O discurso, presta bem atenção, o discurso sempre foi o mesmo. É para o bem maior. É a vontade dos deuses. É necessário para manter o equilíbrio. Lembra que eu falei das pedras da Geórgia? Não deixar a população subir acima de 500 milhões de pessoas para manter o equilíbrio? Tá aqui, ó. É necessário para manter o equilíbrio. Eles vão fazer tudo para manter o equilíbrio. Mas no mundo nunca foi sobre divindade, sempre foi sobre o poder. Religiões, estados, elites e sacerdotes aprenderam cedo que o sacrifício de inocentes gera medo e o medo gera obediência. Criaram infernos, culpas, castigos eternos, não para libertar, mas para controlar. E o mais perturbador é perceber que isso nunca parou. Mudaram os nomes, os rituais, as justificativas, mas mulheres e crianças continuam sendo as primeiras vítimas de sistemas corrompidos, guerras, ideologias e falsas virtudes. Por isso, quando falamos de escândalos, de elites, de seitas, de governos ou até de instituições religiosas, não estamos falando nada de novo. Estamos falando de um padrão antigo repetido ao longo da história. Depois que começou nos países europeus a abertura desacerbada das fronteiras, permitindo que assassinos terroristas e Stu invadissem a Europa, os números explodiram. Isso são dados, tá? O número de crimes de violência sexual, incluindo Stu, mais que dobrou na União Europeia entre 2013 e 2023, chegando a 91.370 casos de Stu registrados apenas em 2023. Esses são dados, tá? Eu não inventei esses números, não. Chegando a 91.370 casos de Stu registrados apenas em 2023. Esse número é um absurdo. 90% desses casos foram praticados por imigrantes. 90% desses casos foram praticados por imigrantes. Homicídios acompanhados de Stu contra mulheres, meninas e crianças somaram mais de 40 mil casos. Lembra no começo, quando eu falei, que os sacrifícios eram mulheres e crianças? Não parou, gente. Não parou. Homicídios acompanhados de Stu contra mulheres, meninas e crianças somaram mais de 40 mil casos. Mesmo diante desses números, a União Europeia continua a todo vapor permitindo que imigrantes invadam o continente em um claro sinal de sacrifício. O que significa isso? A humanidade desumana sempre viveu baseada em rituais de sacrifício. E agora, o que estamos vendo é um mega sacrifício moderno. Um mega sacrifício moderno. Coincidentemente ou não, esses sacrifícios atingem diretamente mulheres e crianças. A história sempre foi assim, mulheres e crianças sempre foram as primeiras a serem sacrificadas. E agora, esse sacrifício promovido pelos mesmos que frequentam a ilha de Epstein ou participam de outros rituais satânicos
está a todo vapor. E é como está a todo vapor. É como se esses líderes do mal estivessem implorando, talvez, pela misericórdia do Deus deles, tá? É como se esses líderes estivessem implorando uma misericórdia do Deus deles, como se dissesse o seguinte: não acabem conosco. Nós entregaremos mais sacrifícios. Exatamente como os líderes de antigamente faziam. Mas, mesmo assim, essas civilizações foram destruídas. E hoje, mesmo com tantos sacrifícios, será que o mundo moderno estaria à beira da mesma destruição? O mundo caminha para um... O que está acontecendo na Europa, sabe o que parece? Um mega sacrifício. Porque quem está sendo mais... Meu cabelo não para aqui, o ventilador tá... O que mais estão sofrendo com esses sacrifícios são as mulheres e as crianças. Os casos, quem acompanha os noticiários de lá, os casos contra meninas e crianças é até da hora. Daí você pega os líderes desses países e eles estão chamando mais. E eles estão processando, eles estão prendendo quem reclama. Que nem teve um caso do cara que falou que gosta de carne de porco no Reino Unido. Ele foi preso porque estaria com discurso de ódio contra muçulmano. Ele disse que gosta de carne de porco. Talvez um mega sacrifício esteja acontecendo. Vai saber. Deixa eu ver aqui vocês aqui. Aline Magalhães, mensagem retratada, não entendi. Vamos continuar aqui. Pois bem, eu acho que é isso. Eu acho que não adianta a gente se apegar a político nenhum, porque a gente só pode torcer pra ficar menos pior, sabe? Menos pior, mas depender desses caras. Tanto é que eu tenho essa outra matéria aqui, que eu trouxe num vídeo ontem. Escuta só. Olha só, saiu uma pesquisa ontem que o Flávio Bolsonaro está empatado tecnicamente com o... Deixa eu só... Errei aqui, peraí. Saiu uma pesquisa ontem em que mostra que o Flávio Bolsonaro está empatado tecnicamente com o Lula, tá? Estaria empatado tecnicamente com o Lula. Daí a notícia do Estadão diz o seguinte: governo Lula buscará blindagem eleitoral e parceria contra o crime em visita a Trump. Blindagem eleitoral. O Lula buscará blindagem eleitoral para que os Estados Unidos não interfiram nas eleições presidenciais. Daí você fala, mas o Trump não vai aceitar. Mas o Trump se encontrou ontem com o Petro, depois de tantos xingamentos, falou que o Petro era um terrorista, um traficante, um drogado. O Petro chamou o Trump de fascista, de etc. Quando teve a convenção lá nos Estados Unidos em 2025, o Petro em Nova York pediu para os americanos se insurgirem contra o Donald Trump lá nos Estados Unidos. Daí o Donald Trump foi lá e tirou o visto do Petro. Pois bem, ontem os caras estavam lá se abraçando, trocando elogio, tirando foto. Daí eu pergunto o seguinte: o Lula buscará blindagem eleitoral e parceria contra crime em visita de Trump. Não sei o que vai acontecer, cara. Sinceramente, o Trump não é flor que se cheire, não. Sinceramente, eu não sei o que vai acontecer. O Petro e o Lula estão numa situação muito parecida, tá, gente? Ambos em ano eleitoral, só que o Petro não pode concorrer novamente. Então ele está fora do jogo. O candidato do Trump vai vencer na Colômbia. O Lula está em ano eleitoral, só que ele pode concorrer. Eu não sei, não. Eu não me admiraria se o Lula oferecesse alguma coisa pro Trump e o Trump, sei lá, ajudar o Lula, sei lá, eu não duvido mais de nada.
Sinceramente, eu não duvido mais de nada. Vamos, deixa eu ver aqui quem tá aqui na live e vou continuar aqui passando. Deixa eu pôr vocês aqui. Júnior Moura, é o fim, Pablo Sonati. É o fim pra ele, cara. É o fim pra eles, né? Eu tô fazendo um artigo em relação às coisas as incertezas, é o fim, né? É o fim. Sobre, igual a gente conversou ontem no realidade virtual, esse mundo não é. A gente se questiona. Mas o que a gente tem que fazer é se questionar, mas não só por isso abandonar. Ah, é porque então não vou fazer mais nada, eu vou cruzar os braços. Cara, eu acredito em várias coisas, ou não acredito em várias coisas. Talvez, eu não sei o motivo desse planeta, eu não sei o motivo, não sei se a gente está numa realidade virtual, eu não sei se o que eu estou fazendo aqui eu estou realmente fazendo aqui, eu não sei nada. Mas assim como dizem que a gravidade é relativa, tem muita gente que fala que a gravidade é relativa, então pula de um prédio de 50 andares para você ver se a gravidade é relativa. Da mesma forma, eu falo, nós podemos estar vivendo uma simulação, o mundo não é isso, nós estamos sendo controlados? Pode, mas eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é continuar meu caminho assistindo o que vai acontecer. Tentar controlar a minha vida pra assistir. Não vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Me matar? Eu vou tirar minha vida. Vivemos numa Matrix, eu vou me matar. Não, uma hora eu vou morrer. Então deixa... A Aline Magalhães, ela escreveu: agora não é mais assim. Nenhuma mulher se sente segura. Ô Aline Magalhães, eu vou ser muito sincero pra você. Eu sou pai de 2 filhos, um de 13 e um de 10. Eu acho que eu, por não poder proteger eles 24 horas por dia, igual agora, eles estão na escola, o meu medo mudou. As coisas da minha vida mudaram. Porque até então eu sempre fui homem, eu sempre pratiquei esportes, academia e tudo mais. Então eu me garantia. Daí você fala assim, eu te garanto uma coisa, não sei você, Aline Magalhães, se você tem filhos. Eu vou ler. Ela falou, lê o comentário lá em cima. Verdade, eu moro aqui na Europa desde 91. Antes eu morava na Espanha. Ah, desculpa. Não, mas tudo bem, mas encaixa, tá? Eu vou ler aqui, ó. Eu morei 25 anos lá, agora eu tenho 11 anos na Inglaterra. Aqui está cheio de muçulmanos, romenos, gente da Romênia. Não, tudo bem, eu entendi. Daí você concluiu, agora sim, nenhuma mulher se sente segura. Aí na Europa, só que... então eu quero transferir esse medo. Nenhuma mulher se sente segura. Eu quero transferir esse medo para os homens. E quando eu falo em homens, eu falo em pais. Pais de meninas. Você está entendendo? Então, o medo que as mulheres estão sentindo, pelo menos, é o meu medo que eu sinto pelos meus filhos. Eu me garanto, se eu morasse na Europa, eu ia dar tanto cacete nesses muçulmanos. Eu ia, igual aquele Peninha, sabe aquele Peninha? Se ele morasse no meu bairro, se ele morasse perto de mim, não sei, não tem homem. Não tem homem. Se aquele lixo morasse perto de mim, se eu vejo um muçulmano fazendo alguma coisa, vindo me intimidar, é que eles não vão fazer. É que eu pareço magro, mas eu não sou. Eu pratico bastante esporte. Então eles sabem, eu não vou mexer com esse cara porque vai dar ruim pra mim. Eu sei que eles são covardes, vagabundos covardes. Mas tem filhos. Então o que adianta eu conseguir me defender, sendo que eu não tô 24 horas com meus filhos? Então o medo que as mulheres têm de acontecer alguma coisa com elas, eu vou ser sincero pra você. Eu como pai, e talvez você como mãe, se é que é mãe, você se preocupa muito mais com os filhos do que com você mesmo.
Sabe? Eu tenho medo, eu sou mulher, vamos supor, eu sou mulher, eu tenho medo de um muçulmano me pegar. Vamos colocar em escalas, vai, de 1 a 10. Você como mulher, você tem medo de quanto? Daí você fala, eu tenho medo 7. Tá bom, você é mulher, mas você tem uma filha de 10 anos. Qual o seu medo? 20. Entendeu? E não muda isso para um homem. Porque é 20. O homem também tem medo. Sou mãe e avó. Então, você tem mais medo por você ou por seus filhos? Não sei qual a idade dos seus filhos, mas, né? Você já é avó, né? Você tem mais medo por você ou pelos seus netos? Eu só quero que transfira esse sentimento que você sente pelos seus filhos ou pelos seus netos para nós que somos homens e pais. Daí a gente vai ver que tá todo mundo no mesmo barco. E os homens estão protegidos. Eu não estou protegido, porque o meu filho, meus filhos sou eu. Não tem jeito, tá? Enfim, é esse ponto de vista que eu queria falar pra vocês. Davina Santos, meu medo é 0. Medo do quê? 0? Se eu fosse mulher, eu teria medo por mim mesmo. Como homem, eu não tenho mais medo por mim com homem, não. Tenho medo Ela escreveu aqui, a Lica Rodrigues. Eu acredito em tudo, acredito que o povo pobre, classe média e ricos vão ter que passar fome, voltar. Vamos passar pelas notícias? O que tem aqui? Deixa eu ver aqui que essa daqui não tá no Paint, mas vamos passar rapidinho aqui. O que tá falando aqui? Essa mulher tá falando. Em entrevista ao UOL, o presidente Lula confirma que participou de reunião com Daniel Vorcaro, do Banco Master. Encontro foi intermediado por Guido Mantega e teve participação... quem que liga? O Lula é um corrupto, cara. Todo mundo sabe que esse cara é um corrupto. Olha a corrupção que tá nesse país. A corrupção tá assim, absurda, de todas as formas. Daí o povo fala, eu não votei no Bolsonaro porque o Bolsonaro e Lula é a mesma coisa. Vai a merda, cara. Não é. Eu não vou votar porque o Flávio e o Lula é a mesma coisa. Não é também. Você não vai ver esse tipo de corrupção no governo do Flávio Bolsonaro. Passando. O Cláudio Dantas, o canal do Cláudio Dantas foi censurado e eu tô até esperando o meu também ser. Tomara que não seja, mas enfim. A gente está fazendo essa transmissão no canal da Júlia porque no nosso canal oficial a live foi derrubada e foi proibida, tá? A gente está proibido de fazer transmissão até segunda ordem. Essa proibição faz uma alegação absolutamente inverídica, dizendo que a gente violou as regras do YouTube em relação a armas de fogo. E a gente não fez qualquer tipo de violação aqui sobre armas de fogo. A gente não temos armas de fogo nenhuma, não apresentamos armas de fogo. E aí o que eles fazem é identificam pelo número, pelo horário ali a minutagem, a nossa abertura, que temos imagens jornalísticas de várias coisas, inclusive da guerra da Ucrânia. Só que essa abertura é a mesma de anos, já de quase 2 anos que a gente tem o programa e nunca deu problema algum, tá certo? Então, assim, naturalmente isso aí é um gesto de força para tentar nos calar, tá? É isso. E por isso que eu coloco aqui no canal cortes de outros, mas não tô imune a derrubar, não tô imune a nada. Principalmente agora que eu tô falando um monte de coisa. Provavelmente o vídeo de ontem teve restrição. Provavelmente esse também tenha. Só que daí eu vou editar, vou fazer edições menores, né? A live fica com 1 hora, 1 hora e pouquinho. Eu vou deixar com uns 20, 25 minutos das partes mais interessantes. E tocar a vida. O que tem mais aqui? Aqui é muçulmano. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Essa moça falando. Só para concluir o anúncio, o tema da imigração, né? Ela postou o seguinte: a migração é a resposta. Mandar todo mundo embora. Cadê? Travou, filho? Travou.
Dela colocou aqui, ó. Europeus brancos estão sendo mortos, cristãos perseguidos, meninas pequenas estão em grupo, mas eu sou a nazi, porque eu me oponho a essa agenda radical, ela escreveu. A remigração é o antídoto para a grande substituição. Nosso governo de protetores de pedó está sacrificando seus filhos a bárbaros. É isso. Tem que mandar todo esse povo de volta. Só que a gente tem que entender o seguinte: esse sacrifício que eles estão fazendo, tem um motivo, não é à toa, né? Gente, não é à toa. Ninguém é tão burro de destruir o próprio país. Não é tão burro. Ninguém é tão burro de destruir o próprio país. Porque vai sobrar para os seus filhos, para os seus netos. Então alguma coisa estranha tá para acontecer. O que temos mais aqui? Vamos passar aqui rapidinho, 3 horas já. Chat GPT, essa aqui tá dando bafafá. Chat GPT, eu vou fazer, para depois eu fazer um corte, tá? Chat GPT classifica brasileiros do Sudeste como mais inteligentes e inferioriza Norte e Nordeste, aponta estudo. Cara, ele não falou nada demais. O Chat GPT só mostrou dados, levantamentos, desenvolvimento, IDH, cálculos financeiros econômicos básicos. O Nordeste vive sendo sustentado pelo Sudeste. Aonde que é mais evoluído? O Sudeste ou o Nordeste? Aonde tem as grandes empresas? Daí você fala assim, mas não quer dizer que o povo do Nordeste é mais burro. Não quer dizer. Porque burrice é uma coisa relativa. Burrice é complicado. Às vezes você pega uma pessoa que não teve capacidade de estudar e às vezes você pega um imbecil como esses artistinhas aí que tiveram condições de estudar. Mas nem por isso eles são inteligentes. Porque senão não seriam esquerdistas. Entendeu? Então, não é questão de burrice. Mais inteligentes, é porque o contrário de inteligente seria burro, né? Daí tá falando assim, os nordestinos são mais burros que os do Sudeste. Não é mais burro. Os nordestinos, eles são doutrinados. As escolas são extremamente... Educação, não tem educação lá. Uma ou outra. Um ou outro. Daí você pega, igual tem uma escola aqui no meu bairro, né, aqui do lado, mas aqui na minha cidade, que é tudo um bando de panguão, velho. É tudo um bando de panguão. Só que 2 ou 3 ou 4 se destacam. Daí vai fazer uma federal, vai fazer o FUVEST e passa. Daí eles colocam, olha, escola tal, aluno tal passou em medicina na FUVESP, na USP. Eles colocam como propaganda. Mas meus parentes tudo estudaram lá. Tudo. E não passaram em federal. Então eles pegam uma exceção para falar que é o padrão. Não, é exceção. Esse moleque... Se você pegar a escola pública, você vai pegar umas exceções também que passaram nas federais. Exceção é exceção. A média é a média. O que acontece no Nordeste? A média do Nordeste são analfabetos. A média do Nordeste são subdesenvolvidos. São primatas. São primatas. São subdesenvolvidos. Não se desenvolveram. São selvagens. A média é fato. Não estou falando que você que está mexendo eu estou falando que a média é. Olha o que está acontecendo no Ceará, está tomado por facções. Daí chega nas eleições, em quem que o povo vota? Nos mesmos vagabundos que estão no poder. Daí você vai falar que esse povo é o quê? É inteligente? Não, é burro. Mas não é burro porque não tem capacidade de aprender. É burro porque foram doutrinados, não tiveram oportunidades. E alguns são burros mesmo. Tem que ver que a burrice... Você sabe que a alimentação afeta muito a burrice. O desenvolvimento cerebral.
Olha só, a alimentação afeta extremamente o desenvolvimento cerebral, a psique humana, a capacidade de raciocinar, o fôlego de raciocinar. O que é fôlego de raciocinar? Um autista, uma pessoa normal. Existe um estudo de música, de qualquer coisa, né? Eu estudei na música isso, chamado Pomodoro. O estudo Pomodoro consiste... Ele entende que o ser humano normal, ele não consegue ficar 40 minutos numa tacada só estudando. Porque tem picos de concentração e cai. Picos de concentração e cai. Então esse estudo Pomodoro fala assim, concentração máxima 15, 20 minutos. Descanso 10 minutos. Concentração máxima 15, 20 minutos. Descanso 10 minutos. Para uma pessoa normal. O que difere o normal do autista é que você pega um autista, tem uma pianista chamada Tiffany Poole. Ela é autista. Daí o pai dela percebeu que quando ele deu o xilofone para ela, aquele negócio que faz pim, 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 as criancinhas brincavam 15 minutos, 20 minutos, e depois deixava de lado. Ela ficava 4 horas concentrada brincando no negócio. O autista tem o hiperfoco. A mente, a comida, olha o tanto de autistas que estão nascendo hoje. Olha, a live já desvirtuou de novo. Olha o tanto de autistas, de pessoas com TDAH que estão surgindo hoje. É absurdo. Ah, não, Pablo, mas a contagem ou a percepção que aumentou, as redes sociais que trouxe... Não. Eu sempre tive um monte de amigos. Eu brincava na rua, gente. Eu brincava na rua, era 15, 20, 30, 40 crianças. Eu não me lembro de ter alguém muito zoado. Tinha uns maluquinhos. Mas hoje são adultos normais. Agora, eu vou levar meu filho para a escola. Minha esposa trabalha na secretaria de escola. E é uma enxurrada. Seriam vacinas? Seria uma alimentação? Agora voltando no Nordeste. Uma pessoa, os cientistas tratam assim, uma pessoa com fome é uma pessoa doente. Daí você fala, vou dar Bolsa Família. A pessoa vai se encher de gordura ruim, né? De gordura trans, bolacha, gordura vegetal, açúcar. Isso aí não é bom pro cérebro. Não é. Alimentação podre faz as pessoas terem dificuldade de raciocinar. Todas? Não são todas. A Marie Curie, que descobriu o rádio, a Marie Curie era muito pobre e teve uma palestra que ela estava dando, ainda quando não era a famosa Marie Curie, ela desmaiou porque ela estava comendo durante dias, ela era pobre mesmo, durante dias ela estava comendo apenas nabo. Ela estava comendo nabo, acho que era nabo. Só que ela é a Marie Curie, cara. Ela é gênio. Uma pessoa normal, ela precisa de alimentação saudável. E alimentação saudável são gorduras boas. Gorduras boas. Eles demonizaram as gorduras, demonizaram os ovos, né? Agora não, agora o ovo faz bem para eles. Mas eles demonizaram os ovos, demonizaram o limão. O limão falava que dava úlcera, que o limão, né, afinava o sangue. Agora não, agora mostrou. Falavam que gorduras animais, de porco, de boi, aquela gordura da picanha, entupia as artérias. Mentira. É mentira. Os médicos, para vender os remédios para colesterol, né? Colesterol, eles adaptaram os números do colesterol, abaixaram o colesterol. Olha, não, você não pode ter o colesterol desse número porque é muito alto, então você precisa tomar esse remédio. Só que todo mundo estava com o colesterol bom na média. O que eles fizeram? Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar a regra. Vamos falar que agora o colesterol é só até 180 e antes era até 300. Tudo isso, gente, tudo isso é indústria farmacêutica e indústria alimentícia
que gera uma geração de pessoas que não têm capacidade de pensar. A indústria farmacêutica e a indústria alimentícia é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu produzo uma comida que vai te deixar doente e eu produzo um remédio que não vai te curar, vai apenas remediar. Daí você toma esse remédio e esse remédio tem um efeito colateral. Que daí você precisa tomar outro remédio. Você precisa tomar outro remédio. Daí você toma outro remédio e tem um efeito colateral. Daí você precisa tomar outro remédio. Quando que em muitas vezes, em muitos casos, era só ter mudado a alimentação. Agora, posso esticar um pouquinho? Agora, eu vou falar disso numa outra live, mas agora tá na moda as canetas emagrecedoras. O Mounjaro, o Zepic, essas porcaria todas. Daí vi um médico, vou falar sobre isso numa próxima live. Um médico com 6 milhões de seguidores, fazendo uma propaganda dessas porcarias. É remédio. É remédio. Mounjaro, Ozempic, essas canetas emagrecedoras são remédio. O meu parente, conhecido, distante, mas vejo sempre, tomou essa bosta, foi parar no pronto-socorro, quase morreu. Porque ele não precisava. Ele não é gordo. Daí esse médico com 6 milhões de seguidores fazendo uma propaganda, mentindo. Ele mentiu e eu fui lá e questionei ele. Você está mentindo? Ele disse o seguinte: canetas emagrecedoras, a pesquisa mostrou que quem fez o uso reduziu os perigos de desenvolver câncer em 30%, 40%, em alguns casos 60%. Ele falou isso no vídeo dele. E é mentira. O estudo diz o seguinte. Depois, se quiser, eu trago os estudos detalhados. O estudo diz o seguinte. Que a caneta, ela emagrece, realmente. Os obesos que usaram a caneta, emagreceram. E por emagrecer, eles diminuíram os riscos de câncer. Não a caneta para uma pessoa magra. Daí sabe que induz as pessoas a fazerem? Eu não preciso emagrecer, mas essa caneta vai me ajudar a não ter câncer, então eu vou tomar essa bosta. Pra vender, cara. O cara com 6 milhões de... Você tá entendendo? Quem era obeso, emagreceu. Quem é magro, tem menos risco de ter câncer. Os estudos mostram isso. Os estudos não falam, você é magro, se você usou a caneta, você não vai ter câncer. Não. A diminuição do câncer foi porque a pessoa emagreceu e se tornou magra. E esse médico não fala isso. 6 milhões de seguidores. Daí eu questionei. Dele respondeu. Daí eu falei, e esse estudo aqui? Daí ele sumiu. Talvez ele tenha até apagado o meu comentário. Porque é um tapa na cara desse povo. E voltando aqui pro Nordeste... então, eles não são mais burros. Eles são subdesenvolvidos e acaba votando e acaba sendo assim, não é mais burro, né? A burrice pra mim é uma coisa de dentro da pessoa. Se a pessoa não tem capacidade de aprender, então daí ela tem problema cerebral que a gente pode falar que é burrice, né? Problema intelectual que a gente pode falar que é burrice. Olha, é burro, ele não aprende. Petista, burro, não aprende. Mas isso pra mim é burrice. Agora, o Nordeste ser desenvolvido é uma ação social durante décadas que sustentou a ignorância do povo e o povo continua votando, etc, etc. Só que daí eles põem essa matéria aqui pra falar que o Sudeste é xenófobo, né? Xenófobo. Do G1, né? Vamos ver os comentários? Tem o meu aqui, ó. O meu aqui é o primeiro. Só ver o lixo que é o Norte e o Nordeste você logo concordará com o ChatGPT. Só um louco fanático ou amante de bandido para achar o contrário.
O meu comentário é mais curto, mas o que eu falo no vídeo agora é mais sensato. Daí um rapaz aqui colocando um monte de dados mostrando que realmente o que mostra isso, né? Daí o povo falou, não, mas o Nordeste teve nota 1000 no Enem, o Nordeste teve nota 1000 no Enem, mas é assim, ó, pequenininho a quantidade. Você tem que analisar uma região pela sua maioria e não por uma exceção. É o que eu falo pra vocês. Que horas são? 3h13. Deixa eu ver o que tem mais aqui pra passar pra vocês. Fim da jornada 6x1 pode eliminar mais de 6.000 empregos formais, diz estudo. Abri um corte também aqui, ó. Fim da jornada 6x1 pode eliminar mais de 6.000 empregos formais, diz estudo. Só um completo idiota, só o maluco lá do Nordeste que acha que não precisa trabalhar. Eu tenho uma conhecida da minha mãe, nordestina. Foi lá visitar minha mãe uns 10 anos atrás. Até mais. Abre aspas. Ô fi, vocês trabalham demais aqui, fi. Lá onde tá, no Nordeste, não lembro qual cidade que era. Aqui nós ganha Bolsa Família. Aqui que vocês comem criançada come na escola, nós dá pros porcos lá. Para esse tipo de pessoa, acha certo o fim da escala 6x1. Só que aqui, a própria Folha de São Paulo, esquerdista, ela fala o seguinte: fim da jornada 6x1 elimina mais de 6.000 empregos formais, diz estudo. Não precisa ser nenhum gênio para saber isso. Eu tive empresa pequena, tinha 2 funcionários. E já suava pra pagar. Agora imagina, porque você paga 2 funcionários, você paga aluguel, água, luz, internet, vale transporte, você não aguenta. Daí o que eles querem fazer? Diminuir a escala de trabalho. O mercado que abre aqui na minha região abre todo dia. Vai chegar no sábado e domingo, vai ter que ter outro funcionário, porque o cara já trabalhou de segunda a sexta. Ele vai ter que fazer o quê? Olha, eu vou reduzir um dia, mas eu vou ter que reduzir o seu salário. Você vai querer? Não, não vou querer. Então não vai ter como, cara. A gente vai quebrar. Vai quebrar. Isso aqui é populismo. Isso aqui é medida, pauta populista. A besta do Cleitinho, ele acha que isso aqui é sustentável. É o político de direita. Ele falou, os políticos trabalham pouco porque o povo tem que trabalhar muito. Porque o político é parasita. Político vive de imposto. O imposto é roubo. Político tinha que trabalhar na base do chicote. Político tinha que trabalhar no cacete. Então você não pode comparar um político com uma empresa que precisa pagar os impostos dos políticos para sustentar o funcionário, para pagar a folha salarial. Mas a besta do Cleitinho, que vai ser candidato por Minas Gerais, e parece que estão pedindo pro Nicolas ser candidato, né? Parece até que o Valdemar... Parece que o Valdemar quer que o Nicolas seja candidato pelo estado de Minas, porque senão o Cleitinho vai levar. O Cleitinho não é uma pessoa má, mas ele é burro. Ele é burro como 90% desses políticos. A Carol Dittoni foi proibida de concorrer ao Senado por Santa Catarina. Daí ela falou que vai sair do PL. Para vocês verem, tiraram uma pessoa chapa dura lá do chapa forte lá de Santa Catarina, o PL, para colocar. Quem que eles iam colocar? O Sócine Cavalcante? Me ajuda aí, gente. Não é o Sócine, é o outro, esqueci. Eu tinha salvo essa matéria. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não ia pôr essa daqui, deixa eu ver se eu tenho. Entendeu? Então você vê que esses caras são burros. Eles são muito burros. Se eu ficar falando aqui, eu fico até... Acho que eu não salvei. Mas vocês sabem quem que é o cara que ia no lugar no...
tiraram uma pessoa lá do Nordeste, do Nordeste não, do Santa Catarina, para colocar o Flávio Bolsonaro e colocar Flávio Bolsonaro e colocar mais um cara que não é de lá. Enfim, deixa eu ver aqui onde eu tava. Eu tava na folha de trabalho aqui, que sumiu aqui. Aqui, ó. Tá. Enfim, é isso. Só um completo desinformado, ignorante para achar que uma escala, fim da escala 6x1 vai trazer benefício. Vai nada, vai trazer malefício, principalmente para o empregado que quer a escala 5x2 ou 4x3. Vocês vão poder ficar em casa. Você que não quer trabalhar, você vai poder ficar em casa assim que tivermos a renda básica universal, tá bom? 3h18, eu vou até 3h30 aqui. Tem alguém assistindo? Às vezes eu tô falando pras paredes. Espiridião a mim, ó. Miriam Fernandes, obrigado, Miriam Fernandes. Espiridião a mim. Cadê? Exato. A Aline Magalhães escreveu: tomei antipatia do Cleitinho. Eu tento olhar o Cleitinho com bons olhos. Eu tento olhar o Cleitinho como apenas uma pessoa ignorante. Sabe? Não uma pessoa má, mas uma pessoa ignorante. E ele é muito. Só que o problema é que ele nos governa. Esse povo nos governa. Meu filho falou o seguinte: pai, por que você não se candidata? Eu falei: eu não. Ué, mas daí você vai deixar os maus governarem. E ele tá certo. E meu filho tá certo. E eu vou falar o que pra ele? Sabe o que eu falei? Falei: é muito trabalho, filho. É muito enchimento de saco. É governar pra loucos. Porque a sociedade tá doente. Não sei se eu consigo. Primeiro, nem eleito eu seria, não tem voto. Mas se coloca, pô, vamos projetar. Como que eu vou aceitar esse povo? Como? Sabe, eu tenho um ditado na música, eu sou músico, né? E que diz o seguinte: quem sabe faz, quem não sabe ensina. E esse ditado é muito válido. Eu pego na escolinha de música da escola ali, eu falo: meu Deus, os professores não sabem tocar. Eles sabem fazer tchê-tchê-tchê e acabou. Mas eles têm capacidade de ensinar. E na política a mesma coisa. Eu vou ver as pessoas... Eu vou tentar ajudar as pessoas, vou tentar ajudar a sociedade, e eu vou ver que a sociedade não quer aprender. Minha sogra era professora de física. Minha sogra e meu sogro é formado em física, em matemática e física, na USP. E ela foi dar aula. Não ficou 5 meses. Porque ela não tem condições. E eu sou assim. Ela falava assim: não conseguiu ensinar, eu não consigo, a classe não para. Pra que eu vou fazer isso? Pra que eu vou fazer isso da minha vida? Tentar ensinar pessoas que não querem aprender. A mesma coisa com um político. Você vai num bairro, você tá limpando, a pessoa tá sujando. Daí você explica: ó, não pode sujar. Talvez você consiga mudar mas é uma cidade inteira, é um país inteiro. É difícil. A pessoa que quer ser político, talvez o mundo é assim, do jeito que é, né? Talvez tenha que ser assim. Mas do meu ponto de vista, a pessoa, para ser político, deveria encarar como uma missão, como uma cruz. Como uma cruz. Pegue a sua cruz e vá. Porque não é fácil, gente. O que tá escrito aqui? Deixa eu ver o que vocês estão vendo, que eu não sei nem o que vocês estão vendo. Espiridião a mim, eu também já te perguntei na época do Marçal. Eu não tenho. Eu juro pra você, Aline Magalhães. Eu juro assim, eu não gosto de jurar, né? Mas assim, força de expressão. Não sei, cara. O que eu vou fazer? Um advogado, eu vi um cara do direito, professor de direito, falando o seguinte: para que eu vou fazer faculdade de direito? Para que fazer faculdade de direita num país sem leis? Você tá entendendo? Tá entendendo a frustração? Para que eu vou ser um advogado
fazer uma faculdade de direito, ser um juiz, num país sem leis. É a mesma coisa na política. Eu fico pensando, para que eu vou ser um político? Eu vou ganhar 40, o Nicolas, né, esses deputados, 40 pau por mês, 45 pau por mês, e não tem condições de fazer nada, porque o sistema muda tudo. Se eu fosse político, sabe o que eu ia fazer? Eu ia falar o seguinte, eu não posso fazer bosta nenhuma, eu tô ganhando 40 mil por mês, é o seguinte, vamos pra rua derrubar essa bosta igual fizeram no Nepal? Vamos, então vamos, eu vou junto, e vamos tomar tiro igual aconteceu no Irã. Se eu fosse político, eu ia fazer isso. Ou então, se o povo falasse assim, não vamos seguir as 4 linhas. Então, gente, vocês continuam seguindo as 4 linhas e eu continuo ganhando meus 40 mil e fazendo vídeo pra você na internet, que é o que o Nicolas faz, o que o Gustavo Gaia faz, que o Cleitinho faz. Eu não culpo eles de fazerem os vídeos, mas eu acho que eles deveriam chamar pro cacete. Eles deveriam chamar pro cacete. Que é o que eu faria. Porque eu me sentiria um impotente se eu fosse um deputado, um senador e não tivesse poder de mudar essa bosta. Eu sou um senador, ganho 40 mil por mês. Eu sou um deputado, ganho 40 mil por mês e não tenho poder de mudar essa bosta. Eu falava, povo, olha o que está acontecendo no INSS, olha o que está acontecendo no Banco Master, os corruptos estão soltos. Vocês querem ir para derrubar esses filhos da putas? Vocês querem ir? Eu vou junto. Não queremos. Tá bom, então vocês fiquem aí pagando seus impostos. Eu fico recebendo meus 40 pau por mês. Só que eu não sou assim. Ai. É isso, gente. É isso. O pior é que talvez até parecesse alguns políticos que pensem como eu. Só que os caras foram presos, né? O Daniel Silveira. Só que o Daniel Silveira também, ele zombou do Olavo de Carvalho. Vocês lembram? Quando o Olavo de Carvalho reclamou que eles foram lá pra China, no governo Bolsonaro. Eu odeio a China, cara. Eu sou de família, minha esposa é chinesa. Eu convivo com eles. Eles estão aqui, sabe por quê? Porque vieram fugidos de lá. Do comunismo, do Deng Xiaoping. Minha esposa, se tivesse do Mao Tse Tung, meus sogros do Mao Tse Tung. Mas na época da minha esposa, era o Deng Xiaoping. Se minha esposa tivesse nascido... Meus sogros tiveram 2 filhos. O primeiro, menino, depois minha esposa. Em 1978 e em 1979, no governo de Deng Xiaoping. Se eles tivessem nascido lá, primeiro, minha esposa não teria nascido. Porque já teria nascido um. Mas se minha esposa tivesse nascido, ela ia ser tomada pelo governo e jogada numa creche, no esgoto, para morrer, como aconteceu. As crianças eram jogadas nas creches pelo governo. Os pais que não queriam ver isso, às vezes abandonavam seus filhos para ver se alguém pegava para cuidar. Entendeu? Então, cara, eu tenho ideologia. Minha mãe é dotada. Passou um aperto lascado. Eu sei o que se passa. E eu leio muito desde que nasci. Eu sei como que funciona. Quer dizer, não sei como funciona, né? Mas eu tento, né? 3h26. Davina Santos, amo sua live, Sonati. Obrigado, Davina Santos. O YouTube não deve gostar não, porque eu acho que vai cair essa aqui também. José da Penha, ó, Cleitinho não fez muito, porém o que é mais faz live de denúncia. Então, o Cleitinho, eu não tô falando isso, por isso que eu falei, eu dou ao Cleitinho a dúvida, né? Eu acho que ele não é corrupto, eu acho que o Cleitinho não é corrupto, mas não é inteligente, tá? O Cleitinho não é corrupto, acho, né? Não põe minha mão no fogo, mas acho que ele não é corrupto, mas ele não é inteligente. Ele não é um cara assim, um cara que tenha conhecimento, que tenha bagagem para enfrentar, para mostrar para as pessoas. Ele é muito bom, assim como o Gustavo Gaia, o próprio Nicolas, né?
Ele é muito bom comunicador. E eu sou um péssimo comunicador. Eu sou antipático. Eu sei disso. Eu sou antipático, eu sou sem graça. E eles são bons comunicadores. E conseguiram também, além de ser bons comunicadores, eles conseguiram se aproximar naquele momento do Bolsonaro, que deu um engajamento grande para eles, né? Mires Fernandes 1407, Sonati, gosto muito de suas lives e do Saldanha também. Eu e o Saldanha, nós temos um pensamento parecido. Eu só não pareço mais com muitas pessoas, porque não são tantas pessoas que são gnósticas, né? A gnose significa... Gnose não tem nada a ver de essas maluquices que o povo vende aí não, tá, gente? De desdobramento astral, essas porcarias. Eu tô falando da palavra gnóstica. Existem os evangélicos gnósticos, que é o conhecimento transcendental, né? Obrigado, Davina Santos. Então, eu cresci eu cresci no meio da Rosa Cruz. Não sei se vocês conhecem. Desde nenezinho mesmo. Só que daí minha mãe me levava. Minha mãe tinha coisa de palestra de gnose. Era no prédio que ela trabalhava, né? Ela tinha uma loja e à noite fazia as palestras de gnose. E eu ficava lá, ouvindo, porque não tinha com quem ficar. Eu ficava lá ouvindo gnose. Daí eu fui crescendo com aquilo. Daí até meus 15, eu acreditava. Depois eu falei, sabe de uma coisa, meu? Isso daí é tudo furado. Deve haver alguma coisa, mas não, esse povo aí fica bilolado. Eles ficavam fazendo desdobramento astral, essas coisas. Eu falei, não, você é doido, gente. Dei Santos, Pablo, faz live com o Dr. Jackson Martins. Eu não conheço o Dr. Jackson Martins, mas eu faria live com qualquer pessoa, até com um esquerdista. José da Penha, você é Sonati, obrigado, José da Penha. Aline Magalhães, você também não tem políticos de estimação. Não tenho, eu não tenho ninguém de estimação. Sabe quem que eu tenho de estimação, Aline Magalhães? Eu gostaria de ajudar todas as pessoas, mas as pessoas que eu tenho de estimação mesmo são os meus 2 filhos e a minha esposa. Mas ninguém. E mesmo assim, por quê? Porque minha esposa é muito alinhada comigo. Mas ela é muito alinhada com os meus pensamentos. E os meus filhos também são, porque são meus filhos. Agora os outros, irmão, não dá. Políticos, não dá. As únicas pessoas que eu sou alinhado de verdade são os meus filhos e a minha esposa. Gente, 3h30. Só vou passar numa última matéria que eu queria passar aqui pra vocês, gente, que é uma palhaçada. Quer ver? Deixa eu ver aqui se eu acho pra vocês. Cadê? Aqui, ó. Última. Só pra terminar a live aqui, ó. Eu queria falar disso. Dos políticos que nós temos, né? Cadê? Aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Não conheço essa mulher. Eu não sei se ela é boa. É Érica Gorga. Eu não conheço, tá, gente? Não sei. E eu não tenho tempo pra conhecer todo mundo. Não sei se ela é boa, se ela é ruim. Não sei o que ela faz. Só que o que ela fala nesse vídeo é essencial. Escuta só. Deputados que se diziam de direita aprovaram o projeto eleitoral de Lula, que faz os eleitores de direita serem obrigados a financiar o projeto de reeleição do PT. Simplesmente esse é o tweet. Lista dos deputados que disseram sim para o Lula no final do vídeo, que é o Lula do gás, né? Acabou de ser aprovado um projeto na Câmara dos Deputados para distribuir gás de graça para a população pelo governo Lula em ano eleitoral. Ou seja, estamos nada mais, nada menos do que diante de um projeto de compra de votos para as eleições de 2026. E adivinhem, tem uma lista enorme de deputados que se dizem de direita e que votaram sim
para o projeto de compra de votos do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Esses deputados, alguns que até compareceram na caminhada de poucos dias atrás, votaram sim com o governo Lula. É o famoso toma lá da cá da política brasileira, da velha política brasileira. Eu lavo a sua mão, você lava as minhas mãos. Eu aprovo o seu projeto para você comprar votos nas eleições e você me dá emendas para eu comprar votos nas eleições. É esse o nível da direita brasileira. Vocês acham realmente que isso é ser um deputado de direita? Fica a listinha dos nomes desses excelentíssimos deputados que não sabem o que é direita ou não são de direita aqui no final do vídeo. Bom, vou pausar aqui a lista para ler para vocês, tá? Ai, meu Deus do céu. Essa aqui é de rir, tá, gente? Essa aqui é de rir. Ó, essa aqui pra terminar, tá? Vou fazer um corte aqui. O Lula pretende gastar para a reeleição cerca de 90... quanto que o cara falou? Era um valor absurdo. 80 bilhões? Eu tenho o vídeo, esqueci. Eu tenho, não vou salvar, que eu pus no meu canal aí. Mas o que é o seguinte... O Lula pretende gastar 90 bilhões de reais. É bilhões, meu Deus do céu. Eu tenho aqui, ó. Eu vou para não falar merda, eu vou ver no meu canal aqui para eu fazer o corte aqui, ó. Rapidinho, último vídeo do canal. São tantos números que eu acabo esquecendo. Cadê? Deixa eu ver aqui, aguenta aí. Cadê Lula? 90 bilhões, cara. 90 bilhões. É isso mesmo. Eu achei que... Ó, quer ver? Lula espera injetar uns 90 bilhões de reais, mais ou menos. Injetar uns 90... Seja preso. A não ser que mude. Muito Preciso. Este ano... no Brasil. Lula... Vamos lá. Talvez ninguém seja preso. A não ser que mude muitas coisas no Brasil. Lula... Ó. O Lula... Deixa eu voltar aqui pro X. X pequeno. Peraí, me perdi todo. Por aqui para eu não me perder. Tá. O Lula planeja injetar 90 bilhões de reais para tentar a reeleição. Uma dessas formas de gastar esses 90 bilhões é a compra de votos, certo? Compra de votos. Programas sociais, compra de votos, ok? Desses compra de votos, desses programas sociais, é o Gás para Todos, tá? Daí a Érica Corga gravou o vídeo falando o que falou. Vou soltar de novo aqui. Acabou de ser aprovado um projeto na Câmara dos Deputados para distribuir gás de graça para a população pelo governo Lula em ano eleitoral. Ou seja, estamos nada mais, nada menos do que diante de um projeto de compra de votos para as eleições de 2026. E adivinhem, tem uma lista enorme de deputados que se dizem de direita e que votaram sim para o projeto de compra de votos do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Esses deputados, alguns que até compareceram na caminhada de poucos dias atrás, votaram sim com o governo Lula. É o famoso toma lá da cá da política brasileira, da velha política brasileira. Eu lavo a sua mão, você lava as minhas mãos. Eu aprovo o seu projeto para você comprar votos nas eleições e você me dá emendas para eu comprar votos nas eleições. É esse o nível da direita brasileira. Vocês acham realmente que isso é ser um deputado de direita? Fica a listinha dos nomes desses excelentíssimos deputados que não sabem o que é direita ou não são de direita aqui no final do vídeo. Ou seja, o Lula planeja gastar 90 bilhões de reais para a compra de votos com programas sociais, que é compra de votos,
E alguns deputados que se dizem de direita votaram a favor, como a Érica Corga disse. Daí você fala, qual deputado de direita? O Joaquim Zezinho, que ninguém conhece? Não, vamos para a lista dos deputados e veja se não é de cair o queixo. Vamos lá. Fonte, Gazeta do Povo. Vamos lá. Tem muitos, tá? Mas eu vou ler os mais principais, né? Que estavam na caminhada com o Nicolas. Tem um que eu não suporto. Tem um que não suporto. São dois que eu não suporto. Mas vamos lá. Alberto Fraga, André Fernandes, não conheço, do Ceará, do Distrito Federal. André Ferreira, do Pernambuco. Mas eu quero pegar os mais famosos, tá? E os mais cara de pau. Os mais cara de pau. Deixa eu ver aqui. Capitão Augusto, Domingos Flamini, Dr. Flávio, Dr. Jaziel, Eli Borges, Emidinho Madeira. Quem tem mais? Fernando Rodolfo, Felipe, General Girão, General Pazuello, Gilvan da Federal. Quem tem mais aqui? Não tá mostrando aqui, eu não consigo ver no vídeo. No final do vídeo. Cadê? Olha aqui, ó. Gustavo Gayer. Lembra que o Gustavo Gayer tava lá na caminhada do Nicolas? Gustavo Gayer, General Pazuello, General Girão e tem mais. Pastor Marcos Feliciano, Maurício do Vôlei, que estava lá na caminhada, o pastor Marcos Feliciano, que gravou o vídeo apoiando o Nicolas, Zuco, Hélio Lopes, os principais aqui. Os principais e cara de pau. O Maurício do Vôlei, Marcos Feliciano e Gustavo Gayer. Você tá vendo? Você tá vendo? Como é difícil. Daí você pega os vídeos do Gustavo Gayer, que é um fazedor de vídeo. O Gustavo Gayer é somente um fazedor de vídeo. Você que não sei se você vai assistir essa live, mas você que gosta do Gustavo Gayer, eu vou fazer um corte com isso, né? Você que gosta do Gustavo Gayer, refute aí, cara. Por que ele votou? Por que ele votou nesse projeto aqui, ó? Gustavo Gayer tá aqui no finalzinho, não dá pra ver direito. Por que ele votou? É isso. Esse é o tweet, como a moça, como que ela falou? Como é o nome dela? Érica Gorga. Não conheço. Esse é o tweet, tá bom? Eu vou fazer um corte com isso. Pra mostrar esses... Hélio Negão também tá na lista. Sim, o Hélio Negão tá na lista. Hélio Negão... General... Como que chama lá? O cara lá, o que eu falei? O... do vôlei, Maurício do Vôlei, Hélio Negão, Maurício do Vôlei, Marcos Feliciano, Gustavo Gayer. É fogo, viu, gente? É fogo. Assisto todas as lives dele, decepção. O Gustavo é imoral como político. Gustavo é imoral como político, sim, gente. É imoral. Eu não gosto de ficar falando, porque os idólatras vão falar que eu tô com inveja, que eu tô com isso, com isso. Tá aí, cara, a inveja aí. É isso. Mira Fernandes, Sonati, temos que lutar por candidaturas independentes com recall público. Senão não muda nada. Não vai, ô Mira Fernandes. Pra você lutar, quem fala disso é o Farol da Liberdade. Ô Mira Fernandes, existe um caminho pra acontecer isso. Existe um caminho. Não adianta eu ficar aqui falando igual um maluco em candidatura independente, sendo que tem um caminho para ser construído. Primeiro, das duas umas. Vamos lá. A primeira, e a mais simples.
revolução. Vai acontecer? Não. Então, esquece. A segunda, se infiltrar, conseguir uma candidatura, conseguir se eleger, se infiltrar no sistema e tentar lá do sistema, junto com outros que podem estar com pensamento como o meu, com outros, tentar implodir o sistema de dentro para fora. Daí passaria, antes da candidatura, ou talvez junto, o voto impresso. Daí, candidatura independente, voto impresso. Então tem várias coisas que precisam, é um caminho. Não adianta eu ficar aqui, igual o Abraham Van Traub fica, candidatura independente. Ô Abraham Van Traub, como que você vai conseguir? Como que você vai conseguir? Se o sistema está todo dominado. Ficar falando pro povo o óbvio. Ficar falando o óbvio pro povo. E aí? Como? Eu que sempre fui comerciante, eu sempre pensei, como? Eu preciso do lucro, como? Eu preciso ganhar 1 milhão por mês. Tá, preciso. Como? 1 milhão por mês eu resolve minha vida. Ah, tá bom. Candidatura independente resolve a vida. Como? Caso contrário, é só garganta, é só bravata, é só jogar pro povo. Ou radicaliza, ou se infiltra do jeito que dá e tenta, junto com outros, mudar o sistema de lá de dentro. Ou o Trump faz alguma coisa e derruba o sistema, coisa que é difícil também. 3 horas e 44 minutos, deixa eu dar tchau pra vocês. Miriam Fernandes, Sonati, faz plebiscito, convoca a população. Miriam Fernandes, eu acho excelente, mas a senhora sabia que o voto impresso foi feito o plebiscito? Voto impresso foi feito o plebiscito, assim como as armas também, e o povo votou a favor. Deixa eu só para dar tchau mesmo, lá em 44, foi feito plebiscito para voto impresso no Brasil. O Brasil com S minúsculo mesmo, só para ver aqui. Só para não falar besteira, porque eu sei que um foi feito. Não, para voto impresso nunca houve plebiscito, mas já foi aprovado na Câmara. Quer ver, ó? Debates no Congresso Nacional, principalmente por meio de PEC, propostas de emendas constitucionais. A mais conhecida, em agosto, que foi rejeitada e não avançou, mas teve uma que foi aprovada do voto impresso. Deixa eu ver aqui, ó. Vou pôr para vocês lerem comigo aqui. Jornais aqui. Eu estou no chat GPT aqui, ó. Em outros momentos, houve leis e testes pontuais. Em 2002, chegou a existir previsão legal para impressão de voto em algumas urnas. Em 2009, o STF suspendeu a exigência de voto impresso por entender que poderia violar o sigilo. E das armas? Das armas teve, né? O que deu? Só para falar do plebiscito, pra gente... Sobre as armas, aí sim houve consulta popular. Em 2005, as armas de fogo, dia 23 de outubro, houve o plebiscito, comércio de armas de fogo. Resultado, não, contra a proibição, 64. Sim, a favor da proibição, 36. Ou seja, a maioria da população rejeitou a proibição. Olha como confuso. A maioria da população rejeitou a proibição da venda de armas e munições. O que isso significa na prática? O Estatuto do Desarmamento 2 e 3 continuou valendo. A venda não foi proibida, mas permaneceu fortemente restrita. Você está entendendo? Vou voltar aqui para... Eu nunca fiz uma live tão grande. Então vamos lá. Cadê a moça que falou do plebiscito? Ela falou, faz um plebiscito para candidatura independente. Ok.
Vamos supor que faça um plebiscito. Vai fazer o plebiscito, a população vai votar que sim, assim como aconteceu com as armas, só que eles vão falar, não, vocês não sabem o que querem. Não adianta, sinceramente não adianta fazer plebiscito. Deveria adiantar. Talvez se um presidente porreta, talvez adiantasse. Mas precisa de uma presidente porreta. Como que o Abraham Van Traub vai virar presidente, cara? Eduardo, tá lá na Casa do Chapéu. Eduardo escreveu Abraham Falastrão. Aline Magalhães, boa noite para todos da live. Fique com Deus. Boa noite, Aline Magalhães. Miriam Fernandes, obrigado, Sonati. Você é ótimo. Muito obrigado, Miriam Magalhães. Faz um debate com o Abraham Van Traub. Eu não tenho que fazer debate. Faroleiro, faz um debate com o Abraham Van Traub. Eu não tenho que fazer o debate com o Abraham Van Traub, porque tudo que ele faz, eu concordo. Tudo que ele fala, eu concordo. Cara, poucas coisas que eu não concordo com eles. O problema não é esse. O problema é como fazer. Você tá entendendo, o Faroleiro? Se a gente sentar aqui, beleza, vamos fazer isso, aquilo, beleza, vamos fazer, vamos. Como? Quem vai permitir? O sistema vai permitir? Não vai. É o desafio você. Se ele não mudar a estratégia, se ele não entender que precisa mudar a estratégia e ficar só atacando os outros, por mais que seja verdade, ele não vai conseguir chegar. Só se houver uma coisa extraordinária na República, uma mudança global ou uma mudança da região que mude o sistema todo aqui, daí seja possível ele conseguir. Mas não será pelas mãos dele, não será pelo caminho que ele está falando. Será por uma coisa externa que vai favorecer ele também. Vai favorecer o povo brasileiro e ele também. Porque do jeito que ele está falando, ele não vai conseguir nem se eleger para deputado estadual. Ele não consegue se eleger para deputado estadual. Como que vai mudar? O Abraham Traub não está parado, está com processo em órgão interno. Eu sei, ele está com processo, ele está processando os juízes. Eu assisto as lives dele, algumas pelo menos. Eu sei disso, cara, mas e daí o Alexandre de Moraes tinha Magnitsky, acabou. Entendeu? Acabou. Ele processou, se não me engano, em Portugal, né? Processou os ministros em Portugal. Isso que eu falo pra vocês, você vai o debate com ele, não tem debate. Eu concordo com ele. Só que o problema é que desse jeito não vai chegar. Eu sou mais que se foda. Desculpa a palavra. Eu sou mais que se dane. Que se dane. Vamos pro pau? Vamos. Então não vamos? Não vamos. Então chega. Cada um vai ficar na sua. Rodrigo Ribeiro, boa tarde, Pablo. Por que nunca mais foi Brado Rádio? Gostava dos comentários. É difícil pra eu fazer de manhã, cara. É difícil mesmo pra eu fazer de manhã. Eu queria fazer hoje, 3:45 já. Hoje não, todo dia. Eu levanto, preparo minhas coisas, faço dou café para as crianças, depois eu preparo o almoço. Não dá, difícil mesmo. Faroleiro, estamos lutando, formando grupo. Junte-se a nós. Meu medo de grupo, Faroleiro. Sabe qual que é o meu medo de grupo? Que você não sabe quem que tá junto nesse grupo. É difícil. Lembra do Arthur que pôs aquele áudio lá no grupo dele? E os caras vazaram o áudio das ucranianas? Eu já fui, não muito traído assim, né? Mas eu já presenciei muitas em fábrica, em serviço, comércio, muita traição. Quando envolve grana, quando envolve poder, quando envolve muita gente, você não tem como controlar e nem saber o que passa na cabeça dessas pessoas. É complicado. É muito complicado. O projeto não é candidatura. O projeto agora é formar grupo. Junte-se a nós. Bom, qualquer dia, quem sabe. Tá bom, gente? Obrigado por
por acompanhar todas essas horas. Hoje foi uma live gigantesca, né? Obrigado a todos que acompanharam. Obrigado a todos que acompanharam. Fiquei olhando ali. Até a próxima. Eu vou ver se eu faço alguns cortes. Talvez essa live dê problema igual a de ontem. Mas eu vou fazer cortes assim pra gente poder salvar algumas coisas que foram ditas. E talvez, se eu conseguir, eu acho que agora eu consigo fazer live todos os dias às 14 horas. Só que minhas lives não serão voltadas só pra política. Eu vou trazer coisas diferentes também. No outro canal que eu tenho, Quarto Elemento, vou trazer mais coisas também. Vou abranger um monte de coisa, sabe por quê? Porque se você fica só na política, você fica limitado. Agora, quando você abrange várias coisas, você começa a entender a vida, ou tentar entender a vida e o jogo político. E às vezes você fala, né, igual o Trump, apoiei o Trump, apoio, né, torço para que ele faça alguma coisa, mas o cara tava lá em Epstein. Agora saiu o Netanyahu também. E é isso, é difícil. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Que dia que é amanhã? Hoje é quinta, né? Hoje é quinta. Até amanhã, sexta-feira. Tchau, tchau.